Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. No episódio de hoje, vamos entender como as possibilidades da tarifa zero podem tornar o transporte público um agente de inclusão durante o carnaval na cidade. No episódio de hoje, vamos entender como as possibilidades da tarifa zero podem tornar o transporte público um agente de inclusão durante o carnaval na cidade. E para falar sobre isso, recebemos Malu Cortes, estudante de Geografia da UERJ, fotógrafa e ativista pela mobilidade urbana, além de idealizadora do projeto Folia Sem Catracas, uma iniciativa que defende o transporte gratuito durante o Carnaval no Rio de Janeiro. Malu, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar aqui do nosso podcast. Eu já tive o prazer de te Nada, eu que encontrar. agradeço. Assim, várias vezes a gente se encontrou já em eventos, né, debatendo não só a tarifa zero, mas a mobilidade urbana, a questão do uso do transporte público como uma ferramenta de inclusão e tudo isso que a gente hoje vem debatendo bastante. E queria te agradecer aí por participar com a gente e queria saber um pouco mais aí de você, um pouco mais sobre a ideia do Folia Sem Catracas, como que surgiu. Fala um pouco para a gente disso aí, para a gente começar a conversa. Então, eu pauto mobilidade urbana já desde os 15 anos, ali no movimento estudantil, na luta pelo passe livre estudantil, e também já fiz alguns outros trabalhos, o Vida em Trânsito, que era um projeto de moda pensando tempo de deslocamento dentro do transporte público, enfim, né, fazendo essa crítica de como a população periférica gasta uma vida dentro dos transportes, né. E aí, nesse tempo, eu trabalhei com algumas iniciativas de mobilidade urbana, e agora, no final do ano, o meu curso de fotografia estava chegando no final, eu precisava apresentar um projeto, e eu pensei, por que não fazer sobre a mobilidade urbana e o carnaval, que são duas coisas que eu gosto bastante, enfim, já estava ali caminhando para fotografar. E aí, quando eu comecei a desmembrar essa coisa do carnaval e a mobilidade urbana, e eu comecei a entrevistar algumas pessoas, eu entendi que tem uma grande dificuldade que eu achava que era só minha. Sempre naquele erro, né, de pensar que as nossas dificuldades, elas são exclusivas, mas quando a gente começa a conversar com outras pessoas, a gente vê que a dificuldade, ela é geral, né? Todo mundo tinha essa mesma dificuldade, que era as pessoas que moram em regiões mais afastadas conseguiam viver muito pouco o carnaval de rua do Rio de Janeiro, né? Principalmente por causa do deslocamento, que é isso, tem um horário ali demarcado, mas também essa coisa da tarifa, né? Tipo, eu, por exemplo, que sou moradora de Xerém, para acessar o carnaval no Rio de Janeiro, eu gasto em torno de 20, 30 reais de passagem por dia. Então, quando a gente bota isso na ponta do lápis, acaba ficando um valor muito alto. E aí, conversando com alguns folhões, entrevistando, fotografando, eu fui entendendo essa dificuldade. Então, o projeto nasceu muito dessa perspectiva, assim, né, de popularizar o carnaval de rua, porque hoje a gente ainda vive uma realidade onde o metrô funciona 24 horas, mas o metrô está bem localizado ali, centro e zona sul, então as pessoas de fora dessa bolha não conseguem acessar ainda, né, muitas das vezes. Sim, é verdade. E eu soube que o manifesto já recebeu mais de 1.000 assinaturas. Então, Ih, tá desatualizado esse dado, agora a gente está mesmo? com 2.000 Você está com assinaturas. 2.000? Pois é, desatualiza mesmo. Ó, tá vendo, Ilana? A gente tem que ficar mais em cima dos dados aqui. Mas então, a gente falou um pouco, né, sobre a importância da tarifa zero durante o carnaval, mas eu puxo um pouco, então, até para fora do carnaval, mas falando de outros momentos. É, o centro da cidade tem muitos atrativos aqui no Rio de Janeiro, não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas você mora em Xerém. Então, é o grande centro da região metropolitana.
a gente tem muitos equipamentos de cultura, equipamentos de lazer, equipamentos de saúde e tudo. No Carnaval, realmente, os maiores blocos, os grandes movimentos são ali pelo centro da cidade e pela Zona Sul. Mas tem muita coisa também aí pela periferia. Na Zona Oeste tem alguns blocos, ali na Zona Norte, na Barra da Tijuca, Recreio e tudo. É, e isso é uma parte do que a gente fala realmente sobre tarifa zero, que é a parte de te dar acesso à cultura, de uma certa forma, te dar acesso ao lazer. Mas fora disso, como é que você enxerga essa questão, então, da tarifa zero? Como uma coisa que pode beneficiar, eu te conheço como uma ativista que está sempre brigando aí pela questão mesmo da mobilidade, muito além da tarifa zero. Como é que você enxerga isso como uma jovem que mora na periferia e que tem realmente essa dificuldade de acessar tudo isso? Me fala um pouco desse teu trabalho anterior à questão da tarifa zero e já voltado para a mobilidade. Então, quando a gente fala de tarifa zero, assim, eu acho que é importante a gente definir isso como geração de oportunidade. É impossível pensar a vida sem deslocamento. E quando a gente fala, por exemplo, que é possível se deslocar sem gastar, por exemplo, metade do seu salário com transporte, eu acho que é isso. Eu trabalhei já com outras iniciativas de transporte, mas acho que o pensar a gratuidade do transporte é o que tem me movimentado mais assim nos últimos tempos, porque é isso, se para tudo na vida você precisa se deslocar, não pode o transporte ser o maior fator de impedimento para que a população usufrua de políticas de bem viver, mais acesso também à saúde, à educação. A gente entende que com o Manifesto Folia Sem Catracas, esse é o início da popularização do debate da tarifa zero, assim, né? No ano passado a gente começou a trabalhar muito, acho que você acompanhou no próprio mandato do Edson Santos, assim, né? Ele propôs um PL na Câmara e acho que a grande dificuldade é como é que a gente explica para a população. Minha cachorrinha está aqui atrás. Eu Eu acho que tenho a 10 grande cachorros em dificuldade. casa. Eu entendo da participação dos cachorrinhos. Pois é. Enfim, eu acho que a grande dificuldade é como é que você explica para a população que hoje ela vive uma realidade onde ela paga caro e tem um transporte ruim, e aí chega uma doidona e fala: olha, você pode ter transporte bom e de qualidade. Tipo, eu acho que o principal é como é que a gente populariza esse debate e mostra que é possível, que mais de 120 cidades pelo Brasil já implementaram tarifa zero, e isso está muito mais conectado ao querer político enfrentar as máfias do transporte do que necessariamente sobre o custo com a operação. Então, assim, ultimamente acho que eu tenho me dedicado mais a essa pauta. Sim. Uma coisa que a gente conversava até antes de começar é a questão do posicionamento da parte até das empresas de ônibus. Você vê, eu represento aqui o Rio Ônibus. E o Rio Ônibus até então analisava essas questões de tarifa zero, de subsídio, tudo isso. Gente, realmente tem o foco das empresas aqui, porque a gente vê do ponto de vista da empresa. Como é que a gente faz para cumprir o contrato, para prestar um bom serviço, para atender aí a população? E sempre esbarra nessa questão do custo do transporte, né? Porque ele acaba ficando a tarifa cara para o usuário, que tem que se deslocar, fica muito cara, e muitas vezes não é o suficiente para bancar os custos, porque os passageiros diminuíram, né, a quantidade de passageiros, os custos aumentaram. E como é que a gente consegue conciliar isso? Então, aí vem a questão do subsídio. Hoje, no Rio de Janeiro, já tem um subsídio que alcança aí praticamente 40% do custo. E a gente já discutiu isso, né? Então, eu falo muito, não é uma questão de se tem que ter tarifa zero, mas de quando ela vai ser implementada. Então, se hoje o município já paga aí 40% do custo da operação, o que falta já não é tão grande assim, tá? Então, tem esse debate, e o Edson Santos é um grande batalhador em cima disso aí, é o cara que lidera realmente essa discussão. O que é que falta para a gente conseguir esses 60%, de repente, do que falta para a tarifa poder ser uma tarifa zero? Tá? Então, a gente discute muito isso. Você tem alguma ideia com relação a isso? Nos debates que você vê por aí, como é que o pessoal está encarando? Olha, quem paga essa conta da tarifa zero? Porque não tem um almoço grátis, né?
Então, Nossa, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Como pagar, como custear a tarifa zero, assim, né? Acho que o primeiro é sobre priorizar isso no orçamento, né? Porque eu acho que tudo começa com um querer político, que é priorizar o transporte público. E hoje o subsídio já é muito alto, se a gente for parar para pensar, né? E falta uma transparência também das empresas de transporte. Então, assim, o que a gente entende é que a primeira parte, na verdade, é quanto custa a operação com transporte. Quando a gente tem clareza de quanto custa isso, a gente consegue já estipular um valor. Mas, por exemplo, o Giancarlo, que é um cara que também estuda a pauta da mobilidade, da tarifa zero, ele é especialista em tarifa zero, como implementar a tarifa zero. Ele fez um cálculo, por exemplo, dessas 120 cidades que implementaram tarifa zero. Então, ele calcula em cima do total de habitantes Toda da a cidade, exatamente. Não apenas dos usuários do sistema. Assim, é um cálculo que está jogando ainda para mais, e ainda assim são 12 centavos por pessoa. E aí o cálculo que ele faz é em paralelo, por exemplo, com coleta de lixo. Hoje as prefeituras gastam mais com coleta de lixo do que com transporte. Então, assim, eu acho que não é como financiar, mas é sobre querer financiar, entende? As prefeituras hoje, eu te dou o exemplo do Rio de Janeiro aqui. Na atual gestão, já na anterior do Eduardo Paes, com a Marina Seridoni, eles conseguiram pegar todos os dados realmente, porque os dados são públicos, de GPS, de operação e tudo. Mas faltava também, por parte da prefeitura, o tratamento desses dados. Eles eram gerados, mas não havia dentro da prefeitura esse interesse de compilar os dados e de analisar essas questões. E para que pudesse haver o subsídio aqui no Rio de Janeiro, aí eles tiveram que se debruçar sobre os dados, pesquisar, ver GPS, fazer programação e tudo, e hoje a prefeitura tem um controle bom em cima disso. E que indica realmente, olha, o custo é tanto, mas é uma definição que você estava colocando bem aí, que o Giancarlo fez o estudo. A mobilidade urbana, o transporte público, é de interesse da sociedade toda, não apenas de quem usa. Né? Porque na hora que você tem um Exatamente. transporte público de qualidade, até para a pessoa que usa o carro ou que não sai de casa, se o transporte público funciona bem, a cidade tem uma boa mobilidade, você tem ganhos aí na economia, tem ganhos na saúde, na questão ambiental, tudo isso. Então, esse conceito que você colocou é muito interessante. É um custo de toda a sociedade. E quem administra a cidade, que tem a responsabilidade de dar o transporte, ele tem que dar essa transparência mesmo. Tem que dar os números, tem que tá tudo, porque tem lugar para. Olha, quem vai prestar o serviço tem que ser remunerado pela prestação de serviço, mas tem que atender a necessidade da população e a conta tem que ser transparente, porque as pessoas concordem. Olha, eu estou pagando, mas tenho esses benefícios diretos e esses indiretos. Isso é muito interessante. Então, voltando aqui para o nosso caso do carnaval, já houve alguma conversa com alguém? Você já teve na secretaria? É, a campanha está na rua. Já alguém te procurou? Eu sei que o Edson está engajado aí no trabalho também, mas como é que isso está andando? Tem esperança para esse carnaval a gente conseguir ter tarifa zero, como tive no Dia Olha, a das gente está Eleições? trabalhando muito para isso. Mas sim, a gente está caminhando com uma indicação legislativa. Tem alguns parlamentares que já chamaram a gente para fazer conversa. O Leonel de Esquerda, que é um vereador da cidade do Rio de Janeiro, colocou o mandato à disposição. Então, assim, tá bem bacana. A campanha está na rua e tem muita gente interessada em se somar e fazer parte. Assim, aos sábados e domingos que tem já os blocos fazendo ensaio, a gente está distribuindo material, adesivo, tem gente mandando mensagem para a gente para saber como é que pega adesivo, como é que distribui, enfim. Então a gente está nesse engajamento, assim, né? E é bem bacana ver que os blocos estão querendo se somar, que os foliões, os camelôs, a gente fez um material essa semana bem bacana, assim, né? Com as pessoas que fazem o carnaval acontecer, né? Eu acho que o principal é a gente dizer que, olha, a gente quer tarifa zero no carnaval para poder curtir, mas existem muitas pessoas que trabalham, que fazem disso seu sustento. O carnaval, o Folia Sem Catracas não é bom só para o folião, ele é bom para todo mundo, mesmo para quem não
quer curtir carnaval, essa pessoa ela vai poder pegar transporte público para ir numa praia, para ir no museu, para fazer o que ela quiser durante esses dias. Então, assim, o principal para a gente hoje é popularizar esse debate que a gente faz, assim, né? Que é sobre a construção de cidades que nós queremos, que é mais pautada em lazer, em cultura, em mais acesso e geração de oportunidade mesmo. Sem dúvida. A gente tem o exemplo de São Paulo, que nos finais de semana, aos domingos, colocou a tarifa zero. É impressionante o aumento do número, né, de pessoas que estão utilizando os equipamentos públicos, né? Fora isso, as pessoas que estão indo visitar os seus parentes, as pessoas que estão movimentando até uma economia que nos finais de semana esvaziava o centro de São Paulo, hoje tem muito mais movimento. Então, alguns bares já estão abrindo, há um aumento no movimento dos restaurantes, e com isso gerando emprego, abrindo portas, contratando gente, isso é bem interessante. Eu acho que o Rio, que tem esse viés mais cultural mesmo, fora do carnaval, a gente tem muita coisa que muitas vezes não alcança o público justamente por esse impasse aí. Olha, não dá para imobilizar dinheiro para acessar o centro da cidade, outras localidades. Então, acho que o exemplo de São Paulo aos domingos já se aplicou bem. A gente no Rio teve o exemplo das eleições. No dia das eleições, a gente dá o transporte gratuito. Então, isso movimenta muito aí também. Porque tem A gente gente que vai tem votar, usado tem gente muito que como vai para a exemplo, praia, tem assim. gente que vai para o museu, para isso, para aquilo, mas movimenta. E é uma forma de você testar na prática como funciona. Eu acho que tem rolado bem. Para a gente fechar, então, aqui, Malu, você que é uma defensora da mobilidade urbana, da inclusão, está sempre engajada nessas lutas e discussões. Para a gente finalizar, uma última pergunta. Você acha que o Folia Sem Catracas, de certa forma a gente já falou sobre isso, mas ele pode chegar a influenciar numa mudança cultural e política em relação ao transporte público no Rio de Janeiro? Que ele, às vezes, tem Olha, uma visão ruim. Você acha que dentro desse pacote de benesses que a tarifa zero traz, começando pelo Folia Sem Catraca, mas tentando estender isso aí para o ano todo, dá para ter uma mudança diferente da forma de se encarar o transporte público no Rio de Janeiro, de vê-lo como um elemento integrado realmente à cidade, que induz ao progresso, ao emprego, a tudo isso? Como é que é a tua visão sobre isso? Você acha que nesse pacote todo a gente consegue é, fazer com que a população entenda melhor a função do transporte público e tenha mais participação nas demandas, na criação de linhas e tudo isso? Me fala sobre isso aí para a gente poder Olha, eu acho encerrar que com o chave Folia de Sem ouro aqui. Catracas é o início desse debate, né? Que é isso. A gente recebeu muitas mensagens. Acho que todos os nossos conteúdos eles têm alcançado muita gente, porque as dúvidas em relação a isso são inúmeras, assim, né? E vai desde segurança pública, das pessoas acharem que isso vai aumentar o número de pivetes, como foi citado em alguns comentários, desde como é que isso é possível mesmo, né? E aí a gente usa muito esse exemplo que você deu, que é São Paulo, que já tem tarifa zero aos domingos, são as 120 cidades que têm tarifa zero no cotidiano, e principalmente as eleições, que foi um momento ali que para a gente é muito importante. Foi um dia de tarifa zero em todos os modais de transporte, que é o modelo de cidade que a Sim. gente defende, assim, né? De Não Rio só de no ônibus, é Janeiro no importante todo. frisar isso. A Folia Sem Catracas não é somente o ônibus, você está visando Exatamente. conseguir O também que a gente trem, defende é um metrô, modelo de VLT. cidade que. Então, assim, para a gente, as eleições foram muito importantes, assim, né? Porque mostrou que é possível Sim. implementar a tarifa zero sem que o Estado imploda, né? Então, foi um pouco nesse sentido. E para a gente tem sido muito importante, assim, né? Responder os comentários com as dúvidas das pessoas. Eu acho que a gente está avançando nessa coisa de popularizar o debate, que para a gente é fundamental. Quando a gente fala de tarifa zero, ainda está muito nesse lugar da utopia. A gente precisa começar a romper com isso e mostrar que é possível. Então, para além da tarifa zero no carnaval, esse é o nosso principal objetivo. Então, muito bom. Então, Malu, te agradeço muito aqui pela participação. É uma honra conversar com você aqui no nosso podcast.
trazer. Geralmente, o pessoal que conversa com a gente aqui, os entrevistados, são pessoas mais velhas, são aqueles técnicos, uma turma assim. Então, conversar com você tá bom, porque traz essa juventude, essa garra, essa visão de mundo que a gente precisa ter, né, de renovação. Então, você já traz um pensamento totalmente contemporâneo, e que mostra que a gente realmente pode conversar. A gente já conversou outras vezes em outros fóruns, e é importante juntar aqui, ó, os empresários conversando, junto com clientes, com os formadores de opinião, com a academia, com a turma da política que leva o negócio a sério, que está interessada em realmente promover é, é, uma, é, uma cidade, uma região metropolitana mais integrada, mais justa, mais acessível para todos. Então, te agradeço muito por aceitar o nosso convite aqui e participar com a gente do podcast, tá? Nada, eu que agradeço. Estamos aí à disposição para parcerias futuras. Valeu, gente. Obrigadão, hein? E vamos na nossa campanha aí, pode deixar, tá bom? Então, vamos na nossa Valeu, campanha aí. obrigada, gente. Bom, pessoal, então, agradecendo mais uma vez a Malu Cortes, estudante de Geografia da UERJ, fotógrafa e ativista pela mobilidade urbana, idealizadora do projeto Colher Sem Catracas, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast do Rio Ônibus. Obrigado por embarcar com a gente em mais essa viagem aqui falando sobre transporte público, e semana que vem estaremos aqui com mais uma novidade. Acompanhe o nosso próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.